Paz seja com todos. Mais uma noite, mais uma ocasião. E a gente, depois de algumas semanas, para não falar 2, 3 meses, que a gente deixou de gravar as lives, hoje a gente retorna. Hoje estou aqui na casa do nosso irmão Kleber. Hoje é dia 29 de agosto do ano de 2020. A razão dessa live, uma é a minha preocupação. Mas tudo isto é um cumprimento da palavra. Nesses últimos 6 meses, aonde começou a quarentena até o dia de hoje, a igreja, de um modo geral, a igreja chegou uma enxurrada de escândalos em todos os setores. É na área social, na área política, na área religiosa. E isso não é os evangélicos só. Isso atinge todos os ministérios evangélico, católico, espírita, tudo. E nós estamos passando por dias terríveis, uma friagem espiritual terrível. E isso daí faz com que, quem está na igreja e vê os escândalos, a todo dia, você liga a televisão, você vê, é um padre, ou é um pastor, ou é um outro, de tudo que é tipo de coisa errada. E isso está fazendo com que quem está dentro da igreja vá se enfraquecendo na fé. Quem está fora da igreja, que não conhece uma igreja, não conhece o que é uma Bíblia, aí se ele ia chegar, ele já não vai chegar. Por quê? Quem deveria dar o exemplo, não dá o exemplo. Como que uma pessoa que não serve a Deus, uma pessoa que não conhece, nunca vai numa igreja, como é que ela vai um dia acreditar na palavra? Ainda ontem eu ouvi uma pessoa falando assim, se uma pastora manda matar o marido, se o padre rouba, por que eu não posso tomar minha cerveja e minhas pingas e fumar meu baseado? É aí o erro, é aí o problema. Hoje eu quero assim ministrar, mas assim numa linguagem mais simples, uma linguagem koiné que você fala, uma mensagem mais simples, não citando muitos versículos da Bíblia, porque quem nunca pegou numa Bíblia, como é que ele vai saber? Eu falo lá, olha, está lá no livro de Zacarias, ele nem sabe quem é Zacarias, pensa que é um parente da gente, ele nem sabe quem é isso aí. Então hoje, eu quero deixar essa mensagem para mais os meus amigos, meus amigos lá de Uberaba, onde eu trabalhei, onde é a minha terceira cidade, Uberaba, meu povo de Buri, meu povo trabalhei em São Manuel, trabalhei em Araguari, trabalhei na região de Ribeirão Preto, São Sebastião do Paraíso, região de São Manuel, no tempo que eu era ferroviário. Então deixei muitos amigos. E eu tenho certeza, até parentes da gente, tenho certeza que essa mensagem, de um jeito ou de outro, ela vai chegar. O que eu quero falar? Quero citar uma explanação, que é uma ilustração que de vez eu conto, lá naquelas 2 torres gêmeas dos Estados Unidos. Ali aqueles aviões bateram e a gente sabe que os Estados Unidos hoje se previne muito contra os atentados, atos terroristas. Então eles aumentaram muito a segurança. No passado, a gente até conseguia falar com a comissária de bordo, o comissário, e a gente ia na cabine para a gente ver como é que é. Só que hoje não é possível mais. Por causa do quê? Por causa da segurança. Lá nos Estados Unidos, teve uma certa ocasião, um senhor, um homem, ele tinha que se deslocar de uma região onde ele morava, ele era empresário, e ele tinha que se deslocar para um outro estado e era longe. Ele tinha que ir de avião. Ele nunca tinha ido de avião. Nunca tinha viajado de avião. Então ele via avião só assim no cinema, mas andar em um avião nunca tinha andado. E ele entrou naquele avião, e como é a preocupação de todos que nunca andaram, ele corre o olho aonde está o banheiro. Todo mundo é assim. Eu fui assim também quando viajei pela primeira vez. Não teve necessidade de usar o tal banheiro, mas eu sabia onde era.
E aquele homem sentou ali no banco, na poltrona, o avião agitou as turbinas e ele corre muito na pista para depois ele começar a subir. E o homem tremendo ali na cadeira de medo. O homem tremendo de medo ali. Nunca tinha viajado de avião. E quando ele está lá em cima, lá, ele agarrar nas duas guardas aqui do avião com o corpo duro. A barriga dele faz assim. Brrr. Ele fala, não é possível. Aquele trovão característico, nós sabemos o que é que vai acontecer. E ele se aguentou ali. Daqui a pouco a barriga dele torna a roncar. E ele foi vendo que a situação foi ficando difícil. E ele foi, e agora? E agora? E até ele aguentou quanto ele pôde. Quando ele viu que a situação estava complicada, ele olhou para uma porta. Ele olhou para aquela porta e foi em direção daquela porta. Só que ele não sabia que aquela porta era a porta de embarque e desembarque. E quando ele agarra naquela maçaneta grande para abrir aquela porta, um deles lá já gritou terrorista. E aí vieram os comissários e mais alguns ali, deram uma gravata no homem, derrubaram o coitado do sujeito ali, e ali o sujeito se borrou tudo. Ali ele se borrou tudo ali. Até entenderem que ele estava querendo só ir no banheiro, ele não sabia a porta. E já tinha feito, ele já tinha se sujado tudo, já tinha apanhado também. O que eu quero falar com isso? Que muita gente, o Senhor nosso Deus, Ele tem um plano de salvação com todo mundo. Com todo mundo. Comigo, com todas as pessoas do mundo, Deus tem um plano de salvação. As pessoas não estão sabendo achar esta porta. As pessoas não estão sabendo achar esta porta da salvação. Quanta gente fala, eu sou evangélico, mas não é aquele evangélico. É aquele evangélico só de, como você fala, só para esquentar a cadeira, mas não é aquela pessoa que Deus tem uma salvação preparada para ela. Por quê? Porque ela não se esforça. Quanta gente fala, você tem religião? Ele fala, eu sou católico. Nunca foi em uma igreja católica. Vai 1 ano, 10, 20 anos que não vai em nenhuma missa. Então isso é só um desencargo de consciência. Mas, naquele dia, por que é que eu estou ministrando assim, de uma linguagem mais simples? Porque todos nós, neste momento agora que eu estou gravando, com toda certeza, no nosso Brasil, centenas e centenas morrendo neste momento. No mundo, morre mais de 1000 pessoas por minuto. Por minuto. Como nasce, as criancinhas também. As criancinhas estão ainda por viver, mas aqueles que morrem já viveram. E estão passando para o outro lado, despreparados. E muita gente não está se preocupando com isso. Muita gente não está nem aí. Muita gente não tá se importando, ele quer viver o dia de hoje, ele não está nem sequer pensando no dia de amanhã. Ele quer saber de levar a vida do jeito, como você fala, de uma maneira mais assim, sem compromisso, sem responsabilidade. E o pior que ainda, às vezes, ainda xinga pastor de ladrão, xinga os outros, xinga a igreja, xinga quem vai numa igreja. Às vezes ainda acontece isso, às vezes. Mas todos nós que estamos vivos, nós temos uma missão. Para isso, eu tenho certeza que você já ouviu falar em Jesus Cristo. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza, você já ouviu falar em Jesus. E por que será que o Senhor Deus mandou o Filho dele aqui na terra? Para quê? Para dar salvação para você, meu irmão, minha irmã que vai ouvir essa live. Não tem como você escapar. Não tem. Não é uma igreja evangélica que vai te salvar. Não é uma igreja católica que vai te salvar. Não é um espiritismo que vai te salvar.
Não é uma umbanda, uma quimbanda que vai te salvar. O que vai te salvar é o seu compromisso, a sua entrega com Deus. Isso você tem que fazer. Com as graças de Deus, nosso Senhor, Ele me chamou e hoje estou aqui. Até os 54 anos, eu era apenas uma folha seca que só servia para ser queimada. Era homem, era sério, era honesto, como eu sou até o dia de hoje, mas para Deus eu não valia uma pitanga. Não valia nada. Por que eu não valia nada? Porque eu não servia a Deus. Eu servia o mundo. O mundo eu servia. Mas a Deus eu não servia. Se eu continuasse naquela vida que eu vivia até os 54 anos, com toda certeza, eu não sei dizer o que seria de mim hoje. Eu não sei, eu não saberia dizer. Talvez eu já estivesse no inferno há muito tempo, porque não é que a gente pregue uma palavra para assustar as pessoas, não é nada disso. Você que vai me ouvir, não pense desse jeito. Mas eu não posso negar a verdade que está aqui na Bíblia. Só entram no céu aqueles que assumem um compromisso com Deus. Ah, mas eu já estou lá naquela igreja. Vamos esquecer assunto de igreja? Vamos. Vamos falar de Deus? Não vamos falar da religião? Não vamos falar da religião porque isso não leva a nada. O principal, não leva à salvação. Está pensando que uma placa da igreja salva alguém? Não salva ninguém. O que salva uma pessoa é o compromisso dela com Deus. Mas quando eu falei da porta, lá que o homem se borrou tudo, imagine o vexame. Se ele não tivesse uma roupa a trocar, imagine o vexame. Mas o que eu quero falar, ele procurou uma porta. E quanta gente está procurando uma porta, está se baseado em uma religião. Nunca entrou numa igreja. Ah, eu sou católico. Nunca foi numa igreja. É um escape, eu sou isso, aquilo. É só para dizer que não é ateu e não é ateia. Aquele homem procurou sim uma porta. Ele teve necessidade, mas ele procurou uma porta errada. E o que eu quero passar para vocês hoje, tem uma palavra que fala aqui assim na Bíblia. Eu vou ler a Bíblia, mas eu falei que eu não ia fazer muitas citações, porque quem não conhece a Bíblia não sabe nem onde está isso aqui. Fala assim, ó, se um homem gerar 100 filhos, e viver muitos anos, e os dias dos seus anos forem muitos, e se a sua alma se não fardar do bem, e além disso não tiver um enterro, digo que um aborto é melhor do que ele. Ah, meu Deus, meu Deus. Como é difícil, irmãos, a gente ser um anunciador da palavra. Mas o que eu quero falar? Que uma pessoa pode viver, Dirceu, pastor Dirceu, hoje eu tenho 74 anos. Contando com o que eu vivi na barriga da minha mãe, eu já passei de 75. Já passei 75. Mas, graças ao nosso bom Deus, que Ele me deu a oportunidade de eu lutar, de eu buscar a minha salvação. Porque pelos pecados que eu cometi no passado, pelas barbáries que eu fiz lá no passado, infidelidade, mentira, pelas coisas que eu fiz, o meu lugar não era estar aqui pregando a palavra para quem vai me ouvir. O meu lugar era lá no inferno. Era lá no inferno, é lá que eu devia estar. Se não fosse a misericórdia de Deus na minha vida. E é isso que eu estou tentando alertar vocês. É isso, de uma maneira simples hoje. De uma maneira simples. Um homem, ele pode ter uma vida maravilhosa aqui na terra. Ele pode ter 1, 2, 5, 10, 20 mulheres e gerar 50, 100, 200 filhos. Que um homem tem capacidade para isso. Ele pode viver os deleites da vida como ele quiser. Morrer ele vai, como eu também vou um dia, todos nós vamos. Mas se ele morrer sem ser um homem de Deus,
Um aborto tem muito mais valor do que ele. Um aborto tem muito mais valor do que uma pessoa que não é um servo ou uma serva de Deus. Está aqui na palavra. Se o homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, e os dias dos seus anos forem muitos, eu já passei dos 75, e se a sua alma se não fartar do bem, se você não servir a Deus, além disso não tiver um enterro, digo que um aborto é melhor do que ele. Por quê? A mulher aborta, seja um aborto, mas uma mulher quando ela aborta, essa criança, quando ele é fecundado, ele já tem uma alma. Como ele não tem pecado porque ele é um aborto, esse aborto, ele foi ser enterrado, ele foi pôs ralo, pôs vasos, isso está acontecendo tudo isso daí, e nós sabemos que é verdade, mas a alma dele, ele torna-se um anjo perante Deus, porque ele é um neném, ele não tem pecado. Um homem pode durar 80 anos, ser rico. Quanta gente rico, imponente, soberbo, avarento, e pensa que é alguma coisa em cima desta terra. Ah, porque eu sou secretário. Ah, porque eu sou doutor. É nada. Um aborto tem mais valor do que qualquer pessoa, seja a autoridade que for aqui em cima da terra. Ouça bem, seja quem quer que seja. Pode usar gravata ou manga de camisa, seja o que quer que seja. Se você não é um servo de Deus, a palavra do Senhor diz que você é menos do que um aborto. Não importa, você pensa que o seu dinheiro, a sua posição social, a sua bela aposentadoria, seu belo carrão que você é o xodó vosso, sua conta lá no banco, vai te dar salvação vossa? É um terrível engano. E vou encerrar, e vou falar. Você quer ver o que fala o Salmo 49? Um salmo que eu gosto muito. Salmo 49. O homem que está em honra são os engravatados, né? As grandes autoridades. O homem que está em honra, o soberbo, e não tem entendimento, é semelhante aos animais que perecem. Um homem, uma mulher, você pode ser quem quer em cima desta terra. Eu não estou interessado se você é uma grande autoridade, eu não estou interessado nisso. Eu só estou lendo a palavra do Senhor e dizendo para você que se você não se tornar um servo de Deus, uma serva de Deus, você morrendo, você não vai ter a sua salvação. Você é pior do que um cachorro jaguara, um vira-lata, que morre, a gente vai lá e enterra ele. Ele é irracional, mas nós somos racionais. O que eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, não pense que posição social, não pense que riqueza, não pense que o seu grande galardão, sua autoridade aqui na terra vai te dar sua salvação. Não vai, não. O Senhor Jesus, ele deixou escrito lá no livro de Lucas, não ia falar citações, mas eu tenho que falar. Lucas 17, 1 e 2 fala, ai daquele por quem vieram os escândalos. E esses escândalos estão na nossa barba, estão na nossa cara todo santo dia. Ai daquele por quem vieram os escândalos, ai daquele que envergonhar um dos meus pequeninos. Quantas pessoas agora que vai ouvir isso aqui e já ouviu falar naquele pastor ladrão de carga, aquela pastor que mandou matar o marido, aquele pastor pedófilo. Se eu falar João de Deus, vocês sabem de quem eu estou falando. Se eu falar Padre Robson, vocês sabem que eu estou falando. Pastor Everaldo, vocês sabem que eu estou falando. E quantos, uma pessoa está ali para chegar, está ali querendo tornar-se um homem, uma mulher de Deus. Vê esses escândalos, ele não vai chegar nunca. Mas não pense desse jeito, não pense. Muda seu conceito. Não olhe para o pastor Dirceu, não olhe para aquele pastor que errou, para aquela pastor que errou. Eles se darão conta a Deus da vida deles.
Mas você também, que critica, você também vai dar conta a Deus também. Portanto, como amigo, como irmão, como amigo, como pastor, não olhe de lado, mas põe uma coisa na sua cabeça hoje. A sua religião não vai te salvar. Não vai te salvar. E você só vai perceber a loucura que você fez, o seu tempo perdido que você desperdiçou aqui na terra. Você só vai perceber a hora que amarelar a sola do teu pé. A hora que você bater com a caçuleta. Aí você vai ver como você fala, a burrada, a besteira que você fez. Teve todo o tempo para servir a Deus. Só soube criticar. Usou teu tempo para nada, só para besteira e só para bobagem. Você teve tempo para tudo, só não teve tempo para servir a Deus. Um dia, um irmão, ele perguntou para mim: Dirceu, seja sincero, fale para mim. Eu sou filho de Deus. E ele era de uma grande igreja, da tradicional. Eu falei, você não é um filho de Deus. Ele só faltou me agredir. Aí eu mostrei a verdade para ele. E hoje ele é um homem de Deus. Hoje ele é evangélico. A verdade tem que ser pregada. Com carinho, com amor. Esta pregação hoje é uma pregação de orientação. Eu estou falando para você que não tem. Se você ficar, o bicho come. Se você correr, o bicho te pega. Então você não tem saída. Você não tem saída. Então, põe uma coisa na sua cabeça. De tudo daremos conta a Deus. De tudo daremos contas a Deus. Dos meus atos, das minhas atitudes, do meu linguajar, das minhas pregações, do meu testemunho, do meu caminhar, de tudo eu vou prestar conta a Deus, como você que vai me ouvir também vai prestar conta a Deus também. Então, meu amado irmão, fique com esta palavra. Quando eu falei aqui, é semelhante aos animais que perecem, significa o quê? Um animal não tem salvação. Um homem, você pode ter todo o entendimento. Ah, eu sou doutor, eu sou formado nisso, eu sou formado... Se você não se tornar um servo, uma serva de Deus, você vai morrer e você vai ser enterrado igual um cachorro, igual um animal que perece. O animal é irracional, ele não tem salvação, mas você também não vai ter também. O Senhor Deus enviou Jesus, o teu Filho, para nos dar a vida eterna. A vida, a alegria, a vida abundante está em Jesus Cristo. Deixa os ídolos, deixa imagem, deixa tudo. Ponha Jesus na tua vida e entregue hoje a sua vida ao Senhor Jesus. Quem está falando para você, conversando com você, pregando para você, é um homem que já faz 21 anos que lê a Bíblia dia e noite. Eu sei muito bem o que estou falando. Eu sou muito bem e tenho responsabilidade sobre a palavra de Deus. Quando eu abro, eu prego a palavra de Deus. Essa live, muitos amigos meus, pessoas conhecidas, pessoas não conhecidas, vão assistir. Pensem bem. Pensem bem. Se você estiver em uma outra cidade, vai para uma igreja evangélica. Vai para uma igreja. Não olhe para o pastor. Não olhe para a pastora, cuida da tua vida. Porque naquele dia do tribunal de Cristo, é você que vai sentar no banquinho. Não é aquela pastora que roubou, não é aquele pastor que roubou, não é aquele que fez coisa errada, não é aquele. É você que vai ter que prestar conta a Deus. Pense nisso aí. Fica com Deus, Deus te abençoe e até a próxima.